Gabigol no Santos, junto com o Neymar, Guilherme Arana no Fluminense, Coritiba negociando e muito próximo da contratação de um atacante jovem do Fluminense. O Remo, cara, tá muito forte no mercado. O Remo vindo atrás aí de mais um volante do Vasco e o Remo também indo atrás de um volante do Botafogo. Patrick de Paula tá na mira do Remo. Vamos falar sobre Fluminense, Coritiba, Corinthians, Botafogo, Remo, Atlético Paranaense, Grêmio, Sport, Mirassol. É agora o mercado da bola 2026, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, eu sou Diogo Cunha e vamos ao nosso vídeo de movimentação do mercado. Hoje a gente tem muita coisa pra falar. Vamos direto ao assunto, mas se inscreve no canal. Muita gente tá assistindo aos vídeos, mas não tá se inscrevendo. Aqui embaixo, ó, inscreva-se, é de graça. Todo dia você vai receber os vídeos com as últimas notícias. E hoje, vamos que vamos, até tô lançando um vídeo um pouco mais tarde, que teve muita coisa pra eu apurar, pra eu realmente ter certeza pra falar pra vocês. Então vamos lá, Teixeira confirma a volta de Gabigol ao Santos. Então o presidente confirmou a volta de Gabigol, empréstimo com 1 ano de duração. O Gabigol vai jogar junto com o Neymar, que renovou o seu contrato com o Santos para a temporada de 2026. Gabigol foi cedido ao Cruzeiro por uma temporada com possibilidade de compra ao término do vínculo. Valor estipulado não foi divulgado, mas o que se noticia é que o Santos vai dividir igualmente o custo Gabigol com o Cruzeiro. Eu já vinha falando sobre essa negociação há um bom tempo, porque ela é boa para as três partes, tá? Para quem é melhor essa negociação, né? As três partes são Cruzeiro, Santos e Gabigol. Pro Gabigol é o melhor dos mundos. Ele vai continuar recebendo o mesmo salário que recebia no Cruzeiro, ou seja, na conta do Gabigol vai cair a mesma quantia. E ele ainda provavelmente vai ser titular, vai ter mais tempo, vai ter mais minutagem na temporada 2026. Então quem se saiu melhor nessa negociação foi o Gabigol. Quem se saiu melhor depois do Gabigol? Cara, o Santos, né? O Santos pega aí um jogador top, que é muito caro, mas vai pagar metade do custo do Gabigol, beleza? Então depois disso, o segundo mais beneficiado é o Santos. O terceiro é o Cruzeiro, né? E o benefício que o Cruzeiro tem é o quê? Ele vai ter metade do custo que ele teria com o Gabigol. Se o custo era 3 milhões, ele agora vai ter só 1,5 milhão de custo. Porém, ainda é duro, né? Você pagar 1,5 milhão por mês para você ver um jogador jogando no outro time, né? Então o Cruzeiro saiu meio que como um otário nessa negociação aí. Otário entre aspas, né? Porque é bom pro Cruzeiro também, como eu falei, ele arrama ali um ano e meio, não, 1,5 milhão de espaço mensal na sua folha, né? Então, pro Cruzeiro foi bom, mas foi o menos beneficiado nessa negociação. Quero ver Gabigol e Neymar. A parada é a seguinte, cara, tem tudo pra dar errado, Gabigol e Neymar juntos, né? No sentido de que são dois jogadores mais em baixa. Porém, meu camarada, tem tudo pra dar certo também, tá? São dois jogadores muito bons e que são amigos e que são entrosados. Se esses dois resolverem jogar juntos e encaixar, quero ver quem vai segurar esse ataque do Santos, tá? Então, tô muito ansioso e torço para que dê certo tanto o Gabigol quanto o Neymar no Santos. No Fluminense, o Fluminense acertou a contratação de Guilherme Arana, que já falou como jogador do Fluminense aguardado no Rio de Janeiro no sábado para assinar contrato, realizar exames. Guilherme Arana vai assinar contrato por 4 anos com o Fluminense. O Fluminense deve pagar um custo total de 5 a 6 milhões de euros para o Atlético Mineiro. Então, Guilherme Arana, atleta jovem, menos de 30 anos, né? O Arana tá com 29, se não me engano, vai chegar com moral de titular no Fluminense. Então, o Fluminense eleva o nível do seu elenco, eleva o nível do seu time titular e contrata um jogador com status de titular. Excelente contratação para o Fluminense nessa temporada 2026, começa muito bem. Então é um cara realmente experiente, com regularidade e capacidade de contribuir ofensivamente. Bom também para os três clubes, tá? O Atlético tá trazendo ali Juninho Capixaba, trouxe Renan Lodge, então 2 jogadoraços para lateral esquerda, renova seu elenco. O Arana pega novos ares, também novos desafios, e o Fluminense traz um lateral nível seleção brasileira. Excelente contratação. Ainda falando de Fluminense, mas agora passando pro Coritiba, Fluminense encaminha um empréstimo de Lavega ao Coxa, tá? Atacante nem se representou ao Fluminense, mas não foi por conta da negociação, o voo dele se atrasou mesmo. Mas para quem não conhece o Lavega, e aqui está o Lavega, tá? Você, torcedor do Coxa, vou te falar sobre o Lavega. Lavega, 18 para 19 anos, já está com 19 anos, um atleta muito jovem, tá? Veio pro Fluminense como uma oportunidade de mercado, ele é um dos destaques da geração sub-20 da seleção uruguaia, é o capitão, é o grande jogador da seleção sub-20.
Só que no Fluminense, cara, ele praticamente não jogou. Chegou com muita expectativa, mas teve muito pouca oportunidade aqui, ó. Chegou com 19 anos e teve muito pouca oportunidade no Fluminense. Ele jogou, se eu não me engano, 7 jogos pelo Fluminense, tá? A torcida do Fluminense, inclusive, nunca entendeu por que ele não teve mais espaço. Se achava que era culpa do Mano Menezes, depois se achava que era culpa do Renato Gaúcho e depois o Zubeldia. Mas eu vou te falar um negócio, cara. Se 3 treinadores diferentes passaram pelo clube e nenhum deles, né, viu ali algo bom pro La Vega ter oportunidade, o cara nem oportunidade teve, então realmente ele devia estar meio verde pro futebol brasileiro. Mas quando ele entrou, foi num jogo contra o Vitória, tá? Lá no Barradão. Quando ele entrou e teve oportunidade de jogar, ele foi muito bem, ainda com o Renato Gaúcho. O penúltimo jogo do Renato Gaúcho à frente do Fluminense. Foi muito bem, e a torcida viu aquilo e falou assim, pô, por que esse cara não tem mais chances? Bom, não teve, é um cara que tem um contrato de 5 anos com o Fluminense, e é bom pros 3 nesse caso. Curitiba pega um jogador promissor, Fluminense bota o seu jogador pra jogar, e pro La Vega também vai pegar mais cancha e vai pegar mais moral num clube grande e de Série A. Então, cara, eu, como torcedor do Fluminense, tenho expectativas no La Vega, quero ver ele no Curitiba, porque realmente ele merece jogar mais minutos. O cara, pelo menos, tem ali espaço para evoluir e é um jogador promissor que chega no Curitiba. Não vai resolver problemas do Curitiba, mas é um jogador pro Coxa ter no seu elenco para, quem sabe, desabrochar nessa temporada. É um cara com força física, um ponta, um cara com bom chute. Então vamos ver se o Curitiba faz esse La Vega jogar bola e o Fluminense empresta ser um atacante promissor pro Coxa, atacante uruguaio, tá? Outro que está próximo do Curitiba é o lateral Paulinho, do Midtjylland, da Holanda. O jogador tem contrato até o meio do ano, já pode assinar um pré-contrato e talvez seja liberado ali antecipadamente, sem custos para o Curitiba. É o que o Curitiba tá tentando, tá? Trazer o Paulinho sem custos, tá com 30 anos já tá na Dinamarca 6 temporadas, foi formado no Santo André, passou pelo Santos, Boa Esporte, São Bento, até chegar no Bahia. E do Bahia ele atuou por 18 jogos, não fez gol e meteu o pé pro Midtjylland, vendido ali por 3 milhões de reais, tá? Então o Coxa traz um jogador aí de fora do Brasil, né? Apesar de ser brasileiro, que não joga há muito tempo. Então aqui eu tenho elogiado muito, né, as contratações do Curitiba, mas aqui eu já fico um pouco mais com o pé atrás, tá? Um jogador que não se destacou no futebol brasileiro em momento nenhum. Vamos ver se o Paulinho evoluiu no futebol europeu, né? Passou 6 temporadas por lá. Pode ser um jogador completamente diferente do que saiu daqui, mas pra mim é uma aposta. Vamos ver se o scout do Curitiba acertou nessa, tá? Então, Paulinho deve chegar para reforçar a lateral. E outro que está próximo de vir, Fabinho, antigo alvo aí do Curitiba, atacante do América de Mineiro, está a caminho do Curitiba. Então aqui, ó, segundo Cochonautas, o Curitiba tem negociações avançadas para contratar o Fabinho, de 26 anos, revelado pelo São Paulo. É uma oportunidade de mercado, então tem características físicas e de jogo que o Curitiba está procurando em um atacante de velocidade. Eu tô pelos lados do campo, então Curitiba reforçando muito, né, o seu ataque, que realmente deixou muito a desejar na temporada do ano passado, tá? Ele tá no América desde 2024, atuou 64 jogos, 14 gols e 8 assistências. Bons números no América, né? Mas agora ele sobe muito de patamar, chega num clube grande que vai disputar a Série A. Outro muito próximo é Fernando Sobral, se apresentou ao Curitiba e destacou negociação difícil, que o Cuiabá cria dificuldades, tá? Então, volante Fernando Sobral, esse aqui é uma excelente contratação. Falei sobre ele ontem, que ele estava a caminho do Coxa e agora está tudo encaminhado, tá? Então o elenco alviverde já tinha se representado no dia 27 de dezembro, mas teve folga dia 31 e dia 1º. E agora o Sobral se juntou ao grupo já para treinar para a estreia do Campeonato Brasileiro lá no fim de janeiro. Então, o que ele disse? Acho que a história do Curitiba, tudo o que envolve é uma torcida apaixonante. Para mim, o que mais pesou foi isso, a torcida do Coxa, tá? Então, Sobral chega por empréstimo até o final de 2026 com opção de compra fixada em 6 milhões de reais por 80% dos direitos. Ele disse que foi muito difícil, né? Foi muito rápido, muito feliz pela procura, não foi uma negociação muito fácil. O Cuiabá sempre cria uma dificuldade, mas no final das contas tem tudo para dar certo. Então o Sobral chegou animadão, o maior sorrisão, tá felizão aí de disputar mais uma Série A e dessa vez com um clube gigantesco que é o Curitiba, se reforçando nessa janela. O Atlético Paranaense finalmente, meu camarada, oficializou a contratação de Jadson, que já estava muito próximo. Então Jadson está
de volta ao Furacão. Um atleta com muita cancha de Série A, passou pelo Fluminense, estava na Juventude na última temporada de Série A, ele já passou pelo Atlético, né? Então ele volta aí a disputar uma Série A nessa temporada, tá muito feliz pela volta. Ele estava com 5 anos de contrato, olha isso, ele fez mais de 200 jogos pelo Juventude ao longo de 5 temporadas e agora ele está de volta, volante de 32 anos, tá? Chega ao Atlético Paranaense para essa temporada. Vamos ver, assim, o que o Jadson pode contribuir, mas é um jogador muito experiente, tá? É um cara que sabe o que faz, sabe jogar a Série A, um bom volante, um cara que pode jogar tanto de primeiro quanto de segundo volante, mas eu prefiro o Jadson como primeiro, tá? Quando ele jogou no Fluminense, é um cara bastante marcador, rouba muita bola e tem um passe médio para bom, tá? Pro nível brasileiro. Gosto dessa contratação do Atlético Paranaense para reforçar ali o seu meio de campo, mas o Atlético precisa de volantes titulares, tá? Já tem bons volantes no seu elenco. O Jadson chega para disputar. Finalmente, essa contratação foi anunciada no Remo, meu camarada. Renovação de Kaique Almeida foi anunciada, né? Ele que chegou a ser ali comentado no Mirassol, chegou a acertar com o Mirassol, mas o Remo cobriu a proposta do Mirassol e conseguiu renovar o contrato com o Fluminense de empréstimo. Então, mais uma temporada de defensor de 20 anos, foi titular na reta final da Série B. Kaique continuará em Belém, ele estava muito feliz em Belém, o Remo estava triste de perder esse zagueiro, o Fluminense chegou a pedir o retorno dele, mas tudo deu certo, o Kaique permanecerá no Remo para essa temporada de 2026. Cara, esse garoto aqui chegou a ser vendido para Inglaterra, né? Chegou a ser vendido para o Watford da Inglaterra, depois retornou ao Fluminense. É um cara muito promissor, passou por todas as divisões de base da seleção brasileira. O torcedor do Remo já conhece bem. Ele é um cara muito promissor e continuará em Belém, no Remo Azulino, disputando a Série A. Outro que o Remo está avaliando a contratação é Hugo Moura, volante do Vasco da Gama. Esse aqui é primeiro volantaço, tá? O primeiro volantaço mesmo, marcador ferrenho. E é um interesse que surge aí após o retorno à Série A do Remo. Atacante aí de 25 anos, né? O Hugo Moura é um volante, né? Primeiro volante, tem contrato com o Clube Vasco da Gama até o fim de 2026. E, cara, ele perdeu espaço no Vasco, tá? Ele perdeu espaço nessa reta final com o Fernando Diniz. Ele entrou na lista dos negociáveis com o Vasco, tá? Então, é um cara que a torcida do Vasco não morre de amores, mas seria uma excelente contratação para o Remo, um cara que sobe o nível do elenco com toda certeza em todos os sentidos, técnico, sentido de experiência, um cara jovem, com vigor. O Hugo Moura é aquele cão de guarda e o Remo tá trabalhando com essa hipótese aí. É a tendência que o assunto ganhe novos capítulos nos próximos dias, meu camarada. Vamos ver se essa negociação vai para frente, mas seria mais uma excelente contratação pro Remo. Outro que está pintando no Remo é Patrick de Paula. Quem lembra do Patrick de Paula, tá? Notícia aqui do Fogão Net. Ele estava no Estoril de Portugal, tá? O Botafogo, na época em que ele foi comprado pelo Botafogo, foi a maior contratação da história do Botafogo. Acho que foram 20 milhões de reais na época. Iníciozinho da SAF. Foi comprado junto ao Palmeiras. Ele foi pro Estoril nessa temporada, né? E o Estoril devolveu o Patrick de Paula ao Botafogo e agora ele está com negociações avançadas. Segundo o Fogão Net, volante que está sendo devolvido ao Estoril. Informação é de Abner Luiz, da TV Liberal, afiliada da Globo no Pará. Patrick estava cedido ao clube português até junho de 2026, mas foi pouco aproveitado em Portugal. Jogou apenas 407 minutos com um gol em 9 partidas. E o meio-campista tem contrato com o Botafogo apenas até o fim do ano, então é bem provável que o Botafogo empreste ele ao longo dessa temporada inteira até o fim do seu contrato ao Remo, meu camarada. Então ele deve disputar a Série A pelo Remo nessa temporada. Patrick de Paula, um cara muito técnico, um segundo volante que chega muito na área, um cara que surgiu com muita expectativa no Palmeiras, teve uma lesão gravíssima no Botafogo e agora ele tá tentando retomar a carreira dele, um cara que é muito bom tecnicamente, mas precisa ter mais sequência, né? Então ele não encontrou ainda essa sequência na carreira e talvez de volta ao Remo, quer dizer, indo ao Remo, ele ganha essa sequência como titular, porque tecnicamente é um excelente jogador, focado na carreira, ele é muito bom. Falando agora de Botafogo, pegando esse gancho, cara, Botafogo e Fluminense, né? Estão negociando aí Savarino e o Botafogo pelo Savarino. Eu falei isso ontem, lembra? Que eu falei, não era informação, é uma análise. Quem pegou o vídeo de ontem, comenta aqui embaixo. Eu falei, provavelmente o Wallace Davi será envolvido nessa negociação com o Savarino.
Mas, meu camarada, o Botafogo quer, além do Wallace Davi, uma compensação financeira. O Botafogo também tá achando que o Fluminense é trouxa, né? Um garoto de 18 anos, uma joia, super promissora. O Botafogo quer o moleque e mais dinheiro pelo Savarino, um cara que já não tem mais poder de revenda no mercado, um cara que tá quase com seus 30 anos. Tudo bem que é um meia, um atacante, super campeão. Mas assim, esse moleque é muito promissor, né? Então... acho que o Fluminense não vai aceitar essa negociação e o Botafogo já joga assim uma contraproposta muito alta porque não quer perder um de seus ídolos para um rival da sua cidade, né? Então, tá na mesa do Fluminense, aceita ou não entregar o Wallace Davi e pagar ainda uma grana para levar o Savarino. Eu, como tricolor, não quero de jeito nenhum essa negociação, tá? Ainda no Botafogo, cara, e Savarino, o Botafogo quer... o Savarino é moeda de troca no Botafogo, né? O Botafogo pode aceitar Félix Torres do Corinthians em troca do Savarino e mais dinheiro também. Então assim, o Botafogo tá usando o Savarino como uma moeda de troca absurda. Por que o Botafogo está negociando o Savarino? Primeiro que a temporada de 2025 não foi tão boa, e segundo que o Savarino tem um dos maiores salários do Botafogo. Então o Botafogo tá querendo cortar gastos e tem no Savarino aí um dos caras mais visados no mercado, então o Botafogo tá tentando trazer ali reforços às custas do Savarino e mais dinheiro. Mas, cara, você tem que ser muito trouxa para dar um jogador e ainda pagar mais pelo Savarino, né? Acho que poucos clubes vão aceitar isso. No Grêmio, a contratação de Caio Paulista foi anunciada. Falei sobre isso, que ela estava encaminhada, empréstimo até o fim de 2026. O melhor empresário do mundo é o de Caio Paulista. Você, torcedor gremista, se prepare para ter muita dor de cabeça com Caio Paulista na sua lateral. Vai te dar raiva, meu camarada. Eu sei que você pode estar empolgado com a contratação, mas nem fique. Nem fique, cara. Vai te dar raiva, vai te passar raiva, tá? Outro que agora sim, esse é bom. TT, contratação encaminhada ali, 25 anos, está no Panathinaikos, Zé Cria do Grêmio, estará de volta. Em um primeiro momento o Grêmio tentou essa contratação por empréstimo, mas não deu, e nesta terça-feira outra proposta foi feita, tá? Por outros moldes. Então vai comprar o TT, tá? Os valores ainda não foram divulgados, mas o Grêmio vai comprar TT de volta. Barato não será, tá? Mas é uma excelente contratação. Essa pode ficar animado, torcedor tricolor. E no Cruzeiro, cara, negociação de Gerson, expectativas altas. O Gerson tá querendo voltar, tá querendo disputar a Copa do Mundo, né? Sumiu lá na Europa. Mas as expectativas do Cruzeiro são altas, mas a gente sabe que não é uma negociação fácil. Estamos trabalhando, quem sabe podemos ter um final feliz com relação ao Gerson, que quer voltar ao futebol brasileiro, tá? Então, apesar do interesse do Zenit, que ofereceu 60 milhões pelo Jonathan Jesus, o Cruzeiro não pretende negociar junto com o Gerson. Então, assim, o Gerson custou muita grana, tá? O Gerson custou muita grana ao Zenit, foram 25 milhões de euros. E, cara, olha isso aqui. A sinalização inicial é que o Zenit só aceita negociar Gerson por 40 milhões de euros. Cara, a cifra é considerada fora da realidade do Cruzeiro, que chegou a sinalizar com valor próximo à metade. Próximo à metade, ou seja, próximo a 20. Cara, essa negociação, o Cruzeiro tá ali achando que vem, mas eu tô achando que não vem não, tá? Porque os russos são muito duros na queda em negociações, e se eles pediram 40 milhões de euros e o Cruzeiro tá oferecendo metade, eles não vão aceitar nunca. Acho uma negociação muito difícil de ser concretizada nessa janela. O Sport acertou a contratação de House, mais um goleiro no Sport, tá? Ex-Vasco, estava no Vila Nova, então House disputará aí a Série B pelo Sport. O Sport que tá precisando muito de zagueiros, de goleiros, essa é a nossa rapidinha. O Mirassol encaminhou a contratação de Denilson, volante do Cuiabá, 24 anos, cara que se destacou muito aí nas temporadas em que ele fez pelo Cuiabá, jogador muito jovem de 24 anos, vai aportar no Mirassol para disputar Série A e Libertadores. Mirassol sempre certeiro no mercado, tá formando um grupo mais forte do que o que ele formou para essa última Série A. Isso quer dizer que o Mirassol vai se dar melhor nessa temporada? Não, porque tudo encaixou no Mirassol em 2025, né? Vai ter que tudo encaixar de novo, mas tá elevando o nível do seu elenco. E pra fechar, Bolassi, ex-Cruzeiro, entra no radar da Chapecoense, cara. Chapecoense aí seria a grande contratação da Chapecoense, tá? Ele que já passou pelo Criciúma, já passou pelo estado, né, de Santa Catarina, tá com 36 anos, tá livre no mercado, e o Criciúma está tentando aí trazer o Bolassi, que não foi bem pelo Cruzeiro, né? Não foi bem. Seria uma excelente contratação para a disputa da Série A pela Chapecoense, meu camarada. Então, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Todo dia a gente tem. Se inscreve, deixa a curtida, ativa o sininho, vê se o sininho tá ativado. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou.